ler o 18 até o 23. E eu desejo falar mais especificamente do que está no 19, porque na semana passada nós falamos sobre Pedro, pedra, tudo que significa, e aí a gente vai estar hoje tentando falar sobre as chaves, ligado e desligado, e depois, se der o tempo, a gente vai falar sobre o versículo 20. Podemos ler? Mateus 16, do 18 ao 23. Pastor Dia, paz, amado, Pai, nos abençoe. Podemos? E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa foi a parte da semana passada. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. Pedro tomou-o de parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti. Isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço. Não compreendes coisas que não são de Deus, e sim, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são do homem. Antes da gente entrar no texto propriamente dito, eu não sei se aqui vocês viveram isso, mas eu cresci ouvindo principalmente da minha falecida avó que comer manga com leite e tomar leite fazia mal. Quem aí ouviu isso? E quem sabe por que se dizia isso, que manga com leite fazia mal? Quem sabe assim, a história de verdade, da onde que vem essa máxima de que manga com leite faz mal? Isso da escravidão. O que acontece? Os pais antes, eles tinham até acesso à manga, as mangas que caíam do chão, mas o leite eles tinham que pegar dos seus senhores, e todas as vezes que eles pegavam o leite dos seus senhores, isso era descoberto, vinha aquela pancadinha de leve, eles eram açoitados por causa disso. Então os mais velhos pegaram o costume de dizer para os filhos que manga com leite fazia mal. Eu não sei quem viu aqui o filme A Vida é Bela. Quem viu o filme A Vida é Bela? Poucas pessoas viram. O filme antigo, vejam, o filme é lindo, 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 lindo. Esse filme retrata, não do fato real, mas é baseado na época do nazismo. E tem um cara, que é isso eu contar, eu arrebento com vocês todos, Mas poucas pessoas viram para eu poder dar o. Fora também, se quiser chorar um pouquinho. Vai chorar, o filme é lindo, lindo, lindo. Mas que às vezes, talvez nós tenhamos feito coisas parecidas com os nossos filhos. É difícil explicar algo para o filho. Por exemplo, explicar para o filho: se você pegar o leite lá do dono, ele vai te botar no tronco e vai te dar chibatada. Então os pais foram criando a cultura de contar para os filhos que leite com manga fazia mal. Então os filhos não comiam leite e tomando manga junto. E isso permeou a nossa vida, sim, até hoje, Onde é que eu perguntei aqui? Quem sabe o fundamento dessa história, dessa máxima? Quase ninguém sabe. Por que eu estou contando, estou começando o estudo
com isso. Quando a gente vai falar de fé, falar de fé no Brasil é algo assim muito complexo e muito complicado. Eu não lembro se eu falei isso na primeira aula. Se eu falei, vocês me perdoem que eu vou estar repetindo. Mas nós, quando os portugueses, entre aspas, acharam o Brasil, descobriram o Brasil, a gente vai lembrar que aqui já tinha um número considerável de indígenas. Até um tempo atrás eu sabia a estimativa dos números de milhares, de centenas de milhares de indígenas que haviam aqui. E, inclusive, vocês sabiam que os índios não eram para se chamar índio? Ah, você sabe. Por que eles se chamam índio ou indígena? Fala, mano. Por que você tomou banho, não? Eu estou tão longe de todo mundo. Eles achavam que tinham descoberto as índias. Só que a história já mostra que eles não achavam nada disso, foi tudo golpe. E aí, porque eles achavam que tinham descoberto a Índia, eles deram o nome dos nativos de indígenas. E até hoje a gente nos chama de índio, né? Se for no mundo politicamente correto, como um montão de gente aí quer fazer, a gente tinha que mudar o nome deles, porque não foi a Índia que descobriram o que hoje a gente chama de Brasil. Dito isso, chegaram aqui já tinha o que a gente chama hoje de índios, de indígenas. E vieram quem? Os portugueses. Qual era a fé dos portugueses? Católica. E quem conhece um pouco da história, a gente vai caminhar um pouquinho para vocês entenderem o que eu quero dizer. E como o catolicismo que chegou aqui, era a época que a Igreja Católica mandava no mundo da época. Os casamentos, quem falava se podia ou não podia, eram os papas. Os papas que diziam se o rei de tal lugar podia casar com a rainha ou com a princesa de tal lugar. E aí, no meio disso tudo, muitos governos, muitas nações, para conseguir o casamento de negócio que eles queriam, eles iam lá no Papa e faziam uma promessa de que o Papa ia ganhar tal coisa. Gente, isso que eu estou falando é história, então não tem problema nenhum estar falando. E aí, era tudo uma jogada de casamentos arranjados, uma jogada muitas das vezes para o Papa poder aprovar aquele casamento, para que aí a Igreja Católica estaria ganhando algo. Então, quando chegam os portugueses aqui, eles chegam com o catolicismo na veia mesmo, né? Tinha mais catolicismo do que sangue. E essa época, a Igreja Católica ela já era vista de maneira assim, muito veemente como a voz de Deus no mundo, na terra. O Papa falando era o próprio Jesus Cristo falando. Hoje isso, né, já não está mais tanto em pauta, essa parte que a gente vê aí de hoje poder discordar com a posição do Papa. Isso antigamente não existia. Você era herético e você ia ser excomungado no mínimo. Então, tinha os indígenas com todas as suas crenças e tinham chega bem os católicos raiz hoje. Depois disso, vem para cá os escravos, com toda a sua fé mística, né? Com toda a sua crendice que nós conhecemos. Depois disso, vem os italianos, que eram católicos também, mas que bebiam de outras águas de crença, como alguns defendem que eles bebiam um pouco da água dos maias, porque os maias também criam. E aí, isso tudo aí, no começo, isso falando no começo. Agora imagina a doideira que era crer nessa época. Vocês sabiam que nunca se batizou tantas pessoas no Brasil como chegou aqui o Império Português? Nunca. Eles batizavam às vezes no dia 1000 pessoas no dia, mas era por conversão? Não, eles estavam batizando quem? Índios, que nem sabiam o que os caras estavam falando, mas aquilo era uma justificativa para todos da Europa de que o que eles estavam fazendo aqui era fazendo a obra de Deus
no Brasil. Mas aí a gente já tem um montão de maneira de ter fé, falando só no começo do Brasil. E se a gente pegar hoje, a gente tem aí, né, os ocidentais que vieram para o Brasil. Se você for de São Paulo, né, eu não sei se aqui alguém já teve um tempo de... Os orientais. Os orientais, obrigado, amado. Se você for em São Paulo, é uma loucura de São Paulo. Tem colônia de um montão de gente de lá de fora e tudo no espaço pequenininho na grande de São Paulo. Isto é, a crença nossa, ela é uma miscelânea tremenda. E aí você pega isso e chega a nós, quer explicar quem é Jesus e que só Jesus nos basta, é uma dificuldade enorme. Vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Onde está na Bíblia que é se a gente orar pelo copo d'água e der água a alguém, se alguém vai ser curado? Lugar nenhum. Tem um montão de igreja evangélica que faz isso? Tem? Onde está escrito que se eu te der uma rosa, teu casamento vai ser restaurado? E aí, um montão de gente pode dizer, mas pastor, eu conheço fulano de tal que bebeu água, que levou a rosa, e o milagre aconteceu. Agora eu quero te contar uma coisa. Deus é Deus que se baseia em milagres. Quem acha que Deus é um Deus que se baseia em milagres? Isso é um resultado que faz ele ser adorado ou conhecido. Porque se fosse assim, ninguém, isso eu já falei, eu lembro se foi um estudo numa pregação, ninguém viu mais milagre do que povo. O povo que, aí hebreus, né, que saíram do Egito. Até hoje, nunca teve manifestações de Deus tão miraculosa do que aquele povo experimentou. Primeiro eles experimentaram sendo sustentados no Egito, isto é, vamos dizer que foram mais de 400 anos, outros 250 anos. O tempo, a gente tem aí umas brigas teológicas, mas sendo 250 ou 400 é tempo pra caramba. E você sendo escravo num lugar, e você, seu povo, não morrer, não terminar o contrário. O que aconteceu com o povo de Deus? Só crescia dentro do Egito. E aí se chama milagre. As 10 pragas, travessia do Mar Vermelho, o sustento no deserto, provisões totalmente extraordinárias. O que aconteceu com esse povo que saiu de lá? O que aconteceu, gente? O povo que saiu do Egito pereceu todo, morreu todo mundo, só sobrou a família de Josué e Caleb, mas ninguém, porque se milagre fizesse nós nos convertermos, se milagre nos fizesse sermos fiéis a Deus, irmão, esse povo que saiu do Egito era para ser a sensação até hoje, e não é. Isto é, Deus manifestar a graça dele, o milagre dele, o sobrenatural dele, não quer dizer que Deus está provando a nossa vida. Entende? A Bíblia diz que o sol nasce, a sol e chuva nasce e cai sobre os justos, sobre os injustos. Você vai encontrar um montão de gente aí fora que não tem nem ideia de quem é Jesus, vai contar as bênçãos, os livramentos que eles têm recebido. Eu sou neto do chamado mãe de santo. Eu sou neto. Eu, com 14 anos, eu vi uma pessoa entrar com cadeira de roda no centro da minha avó e sair andando. Eu vi, ninguém me contou isso, eu vi uma mulher que eu vou falar, já vi o nome dela aqui, que era amante de uma determinada pessoa. E aí, dona Samoral pode dizer, isso não é bênção. Fala para ela que não foi bênção. Eu vi ela era amante de uma determinada pessoa e ir lá para poder querer que o cara deixasse a mulher. Não deu 2 semanas. Ela estava lá para poder pegar os trecos lá da minha avó para oferecer gratidão, porque ela estava morando.
É o que eu estou falando para a senhora. Para a senhora vai achar que é o inimigo. Pergunta para ela se ela acha que foi o inimigo. Não, é isso que eu estou querendo dizer, minha amada. Que se foi o inimigo, foi permissão de quem? De Deus. Quem que controla tudo? Quem que controla? A senhora acha que Satanás faz alguma coisa que Deus não possa impedir? Tocou no Jó. Tudo que acontece pode não ser aprovação de Deus, mas vai ser permissão de Deus, porque Ele é o Senhor de toda. Mas senão todo mundo era salvo, minha amada. Vamos pensar comigo, Marilene. O inimigo veio para quê? Destruir. E qual é o desejo de Deus? Se Deus quiser, Ele não pode salvar todos agora? Então, depende da pessoa querer. Mas se Ele quiser, Ele não pode salvar todos agora? Se Deus quiser. Vai depender de mim. Não, peraí. A gente está falando da escolha nossa por Deus. A gente está falando do que Deus pode. Deus não pode salvar todo mundo agora. Se Ele quiser, sempre assim, ó, eu vou salvar todo mundo e acabou. Quem que vai impedir? Ninguém. Mas isso vai acontecer porque as pessoas não são dignas. Então, ninguém é digno, uma Marilene. Por isso que o nome é graça. Graça é o quê? Favor imerecido. Ninguém é digno de ser salvo. Nós somos salvos porque há um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Mas voltando ao poder de Deus, se Deus quiser salvar todo mundo agora, ou então se Ele quiser mandar todo mundo agora para o inferno, quem que vai impedir a Deus? Ninguém. Ele pode tudo. Mas ele vai fazer Então, mediante a palavra, a gente crê que Ele não vai fazer, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas o que a gente está dizendo é o que Ele pode. Então, se Deus quiser destruir Satanás agora, Ele não destrói. Então, mas esse mesmo Deus, com certeza, Ele falou que não vai ser agora, vai ser daqui um tempo, que a gente não sabe quando é o tempo. Enquanto isso, Satanás continua atuando. E Deus continua deixando? Então, é isso. Isso que a gente tem que entender. Satanás só atua porque Deus permite que ele atue. Porque na hora que Deus quiser falar assim, ó, acabou. Vou pegar um exemplo rápido. Um anjo, lá em 2 Crônicas 20, fez o quê? Derrotou milhares de homens, matou um anjo. Imagina se Deus mandar dois. Agora imagina se Ele falar assim, desce todo mundo agora. E se Ele quiser falar assim, precisa não, deixa que Ele resolva esse negócio. É isso que é, que Satanás continua atuando porque é permissão de Deus, porque Ele veio para nos enganar, Ele veio para nos fazer errar o alvo. Mas não tem como negar que é milagre, porque a Bíblia vai dizer que Ele se disfarçaria diante de luz para tentar enganar a todos, não é isso? Tem um monte de anjos pedindo isso por aí. Enganando um monte de gente. Então, dito isso, eu quero que a gente entenda isso, que milagre não nos leva à fidelidade a Deus. Nem a gente falar que é salvo nos leva à fidelidade a Deus. Porque o que nos leva à fidelidade a Deus é o que está escrito em João 3 para Nicodemos. O que está escrito lá? Necessário é nascer de novo. Por isso que Mateus 7:21 vai dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Se não houver um novo nascimento, não adianta. Dito isso, que eu quero que a gente entenda que a gente, quando se converte, é esse monte de crendice que a gente cresceu aprendendo. Eu cresci aprendendo que chinelo virado mata o mano. Eu cresci aprendendo esse trem para tirar isso de mim. Eu cresci aprendendo que minha avó, eu vi isso, quer que a visita vá embora, ela pegava
de crendice, como essa que eu falei do copo d'água, como essa que eu falei que a gente muitas das vezes acha que esse lugar aqui, que é o lugar da manifestação da glória de Deus, enquanto o caminho que a gente está fazendo, Deus, Jesus mostra que onde Ele quer manifestar a glória dele é lá fora. Porque quem precisa se converter são de dentro. Embora hoje está se cumprindo o que disse Charles Spurgeon, né? Charles Spurgeon, no século XIX, falou: chegará um tempo que os pregadores terão que pregar para que os crentes se convertam. Só que Charles Spurgeon nem falou crente, ele falou cristão. Isso é, e é isso que eu quero trabalhar. A gente tem um monte de fé que não é fé bíblica. É um monte de fé que não é no Jesus bíblico. É uma fé que a gente já tem que ainda está cheia de crendice. Como é esse exemplo que eu dei, que é quando Jesus pega o pessoal do chamado lugar sagrado e leva o pessoal para um lugar pagão, um lugar terrível. Alguns defendem que era o lugar mais paganizado da época de Jesus. Era pior do que Coríntios, era pior do que Atenas. A gente mais para frente vai falar sobre Coríntios e Atenas. Jesus leva ali, é ali que vem a revelação. Quem dizem que eu sou. Aí uns Jeremias lembram disso, porque todas essas características haviam ou não em Jesus. Tu olhavas para Jesus, tu via manifestação que Deus fez em Elias na vida de Jesus. Tu vias manifestação de Deus de Jeremias na vida de Jesus. Quem o título que tu quisesse dar para ele, para compará-lo, ele se encaixava. E aí Jesus diz: mas vocês quem dizem que eu sou. E é nesse lugar pagão que vem a revelação. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido. E é nesse momento que vem Jesus e fala sobre minha vida, que é isso que você afirmou. Eu vou edificar a minha igreja, que a gente falou semana passada. Isso aconteceu aonde? No templo? Vou dar um exemplo rapidinho para a gente melhorar. O que conta Atos 3? Quem lembra? Atos 3. Qual o milagre que acontece em Atos 3? A cura de um paralítico que estava onde? Na porta de quê? O que era famosa? Era uma igreja. Lembra lá? Igreja famosa, era um templo. Ele estava do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de fora. O que aconteceu do lado de fora? Não tem ouro, nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Foi do lado de... E quando que causou o problema? Quando ele entrou no templo, entrou andando, entrou feliz da vida, entrou pulando, e aí os crentes olharam para ele: está errado. Se o milagre aconteceu lá do lado de fora, tem alguma coisa errada aí, isso aí não é da parte de Deus, isso não vem de Deus. E quem conhece a história, Pedro ainda foi preso por causa disso. Por quê? Porque a religião não consegue entender que nós somos sal da terra, que a igreja é para ser igreja do lado de fora. Aqui é o lugar da edificação, aqui é o lugar da comunhão, aqui é o lugar da unidade, aqui é o lugar de sermos fortalecidos, aqui é o lugar de sermos preparados, aqui é o lugar de aprendermos a usar a espada, mas não é uma espada que mata, é uma espada que liberta e gera vida, para ser aplicada onde? Lá fora. E a nossa crendice fala que tem que ser onde? Do lado de Deus. E é isso que Jesus está falando. Vocês aprenderam o tempo todo assim, mas eu quero que vocês entendam que vocês erraram. Vamos pegar rapidinho. Quando Jesus Cristo, talvez por isso que eu te falei, eu ia saber, não sei se ia dar tempo da gente entrar nos dois pontos, porque eu quero fazer assim, a gente se situar de fato. Quando acontece a necessidade que Deus entendeu, de o povo entender que Deus estava no meio dele. Estou fazendo a pergunta para fazer a gente pensar nele, porque qualquer pista que eu der, vocês
que o povo assim não conseguia crer de fato dele, que o povo precisaria de alguma coisa mais visível, mais palpável. Ó, já estou dando. Não, ó, o bezerro foram eles que fizeram pecando. Mas quando Deus falou assim: eu vou dar mão, vou quebrar o galho de vocês, para que a fé de vocês entendam que eu sou Deus. Antes, a primeira vez, o povo saiu do Egito. E há uma necessidade deles, porque eles viram um monte de, mesmo que eles soubessem que Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó era o único Deus, eles viveram sempre vendo um monte de deuses no Egito. E eles começam a falar para quê? Porque a gente quer sinal do Senhor. E não tinha a ver com sinal sobrenatural. E aí o que Deus manda construir? O tabernáculo. E aí com a construção do tabernáculo, eles já sentiam: Deus se manifesta ali dentro. Isso era a vontade de Deus. Esse tabernáculo era a vontade de Deus? Não, foi uma resposta de Deus pela chatice do povo, porque Deus já estava manifestando a glória dele. Meu Deus do céu, eu não tinha como não ter, mas para eles não era suficiente. Tem que ter um negócio que eu vejo, tem que ter um negócio que eu toco, tem que ter, e tem que ser palpável, porque só crer em Deus é muito vazio. Aí Deus fala: mas vou quebrar o galho de vocês. E aí, só que Deus é Deus de estratégia, e já faz um tabernáculo que é o símbolo de quê? Aí vocês falaram antes da vida de Cristo. Lembra? O lugar que se chega, que passa pelo véu, porque eu pretendo ainda hoje falar do véu, que passa pelo véu para que pudesse estar diante da glória de Deus. Jesus morre, o véu se rasga, e agora todos nós temos acesso à glória de Deus. Precisamos de mediador humano? Não, antes eles precisavam de mediador humano. Agora somos nós e Deus. Mas nunca foi, presta atenção, desejo de Deus que isso existisse. Foi uma resposta de Deus a um povo chato. Mas esse tabernáculo, ele era fixo? Ele era o quê? Óbvio, andante. Sabe o que significa a palavra hebreu? Os andantes, os que mudam toda hora, os que se movimentam, significa a palavra hebreu. Porque o desejo de Deus sempre foi que a glória dele fosse algo movimento, andando, caminhando, contagiando o mundo todo. E onde hoje está essa glória? Onde está essa glória? Isso, em mim e em você. É para ficar aqui dentro? É para ser andante, é na vida. E a gente tem muita dificuldade, tanto que vem Salomão e constrói o templo. Depois vem os babilônios e destrói o templo. Vem Esdras, Neemias e restaura o templo. Vem Herodes e amplia o templo. E vem Jesus e fala: não ficará pedra. Por que Jesus não se preocupou em fazer o templo permanecer? Que é do lado fora. Mas é Deus. Por isso daí, que Jesus não podia falar, então assim: olha só, ninguém vai encostar nesse templo. Essa, lembra da igreja? Essa é a casa do meu pai, a casa de. Mas ele mesmo profetizou que a casa que ele defendeu antes, ela ia ser destruída. Então, porque agora, antes ele defendeu e agora ela vai ser destruída. Por quê? Porque antes ele defendeu não a casa, ele defendeu
ou ele criticou o comportamento daqueles que estavam dentro da casa. Vocês estão fazendo desse lugar um lugar de comércio. Vocês são descarados, querem ficar endinheirados em cima da fé dos outros. Isso acontece hoje? E isso acontece onde? Dentro do templo. Um exemplo do contexto aí é quando aqueles 4 homens levaram o paralítico para Jesus, né, uma fé que estava sendo exercida do lado de fora. É cá fora que a coisa estava sendo fomentada. Quer dizer, neste contexto, uma fé que, como consequência, deu um milagre que veio de fora para dentro. Quem estava dentro estava junto com o dono do milagre, mas é quem estava de fora que teve que achar um espaço para mostrar aquilo. Né? Destruiu a casa dos outros, né? É a doideira que a gente não entende. Aí vamos seguir nessa caminhada. E aí, quando o templo é derrubado, como o templo aqui, uma profecia que acontece 40 anos depois de Jesus ter dito que ele morreu com cerca de 33 anos, o templo foi derrubado no anos 70, através de Domiciano. E esse templo é derrubado. O que aconteceu? O que aconteceu no ano 70? O que aconteceu com os discípulos, com os apóstolos? Os apóstolos, o que aconteceu? Eles voltaram, desistiram da fé dele, eles ficaram perdidos. O que aconteceu? Meu amigo, 300 anos do lado de fora. É isso aí. E aí, esse do lado de fora, ele tem a ver com não congregar? Não. Mas o congregar é para que, presta atenção, é para que creiam em Jesus. O congregar é para quê? Atos 2, 42. E todos estavam sempre o quê? Unidos, perseverando em oração, partir do pão, ensino dos apóstolos. Isso acontecia onde? De casa em casa. E depois, quando eles saíam, o que eles faziam? Tumultuava o lugar onde eles passavam. Tumultuava em que sentido? Pregando o Evangelho, sendo igreja. Vou dar para a gente agora entrar no texto. Como que Jesus fala que nós alcançaríamos as bênçãos de Deus? Quando Ele vai tirando o Pai Nosso, quando Ele vai nos ensinar a pedir ao Pai. Em meu nome. Tem algum adendo? Isto é, ele acrescenta mais alguma coisa para a gente poder receber a bênção? Ele só fala o que tu pediu ao Pai em meu. Qual é o único mediador entre Deus e o homem? 1 Timóteo 2,5. Jesus. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Quando que ele diz, através de quem ele disse que ninguém vai ao Pai sem por mim? Jesus. E por que a gente tem dificuldade de entender que Jesus nos faz? Porque a gente sempre quer acrescentar algumas coisas para que a fé seja de fato uma fé. E aí a gente acrescenta água, acrescenta superstições, a gente vai acrescentando um monte de treco para poder dizer que agora a minha fé, eu não vou dizer, não vou citar nome, né, mas uma pessoa bem próxima da gente, passando uma situação complicada, aí chegou uma outra pessoa da família e disse assim: vai em tal lugar e pega uma água líquida dele para ver se o milagre acontece. Porque a gente tem dificuldade de entender que é somente Jesus. E aqui a gente está
está no texto, que Jesus está falando para Pedro, que Pedro, essa revelação que você teve, não veio pela filosofia, não foi Aristóteles, não foi Plutão, não foi nenhum desses caras, não vem pelo templo que você frequenta, o templo, ou porque você nasceu aqui em Jerusalém. Isso é revelação do Pai. Se não for o Espírito para nos convencer de que Jesus é Jesus, o máximo que a gente vive é religião. E aí vocês lembram que eu já dei o exemplo de John Wesley, que a gente tanto conhece. Lembra? John Wesley com medo de morrer. Eu vou pregar para esse povo, e agora quem vai pregar salvação? Para mim. E até que tem um dia, que agora está pertinho do dia que comemora, né? O dia do coração aquecido. E aí ele foi o mesmo? Não. E onde que ele mais pregou? Lá no dia. Alguns estudiosos, a maior parte, depende de John Wesley, pregou mais de 6.000 sermões. E desses 6.000, nem 10% ele pregou do lado de dentro, isso é dentro de uma igreja. Quase todos foram do lado de fora. Então ele tem que ir para fora. Também acho, minha mãe. Também acho. Agora preste atenção. A gente tem uma raiz em Jesus. A gente tem uma raiz em John Wesley. Amém? São os metodistas? Amém? E a gente faz igualzinho a eles. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nesse caminho aí? E o que eu quero que a gente entenda que congregar ele é bíblico, ele é saudável, desde que a gente entenda que esse lugar da comunhão, da adoração em um só coração, um só espírito, em uma só fé, que viemos aqui para adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, para que todos que nos veem saibam que nós somos irmãos em Cristo, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que fazemos parte de um só corpo, ao qual Jesus Cristo é a cabeça, para que aquele que possa passar ali aflito e poder ser contagiado pelo mover do Espírito em nossas vidas, pela alegria que em nós há. Amém? Isso é igreja. Mas onde a gente vai pescar não é dentro da quadra, a gente pesca do lado de fora. E aí está Jesus falando para Pedro: Pedro, eu estou implantando a igreja. Pedro, você é felizardo, não é que está escrito bem? Aventurado para Jonas, filho de Jonas, que não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E Pedro, você além de saber disso, eu estou dando a você, e é isso que eu quero que a gente trabalhe, a você as chaves. Primeiro a gente vai falar de Pedro, para depois falar da chave. Essa chave ele está dando só a Pedro. E por que a nós também? O que Pedro representa ali? Mais que autoridade. Pedro, não fica se coçando não. Daqui a pouco está tudo bem lá coçando. Por que mais do que autoridade? Porque quem acabou de ter a revelação? Pedro. Ele está falando para Pedro: Pedro, agora que você entendeu que eu sou Cristo, o Messias, que eu estou implantando a igreja, eu estou dizendo para você, Pedro, que entendeu isso agora, que essa chave está na mão de vocês. E por que chaves? Mas por que não porque ele falou a chave? Porque ele falou chaves, está no plural. As chaves. Então, olha, chaveiro, então. Chaveirinha mesmo. 24 horas por dia. Delivery. Até então, a porta não é só, a porta é a revelação
estava andando com judeus. Todo mundo tem na cabeça Moisés, Elias, né? A Torá, o Pentateuco. É para esse povo que ele está falando. E aí ele vira e está falando as chaves. Porque qual era a promessa do Messias? Era para quem? Para os judeus. Aí vamos voltar lá em João, capítulo 1. Ele veio para os seus não receberam. E aí? Agora a chave não é só para que os judeus se convertam. A chave é para que todos se convertam. Porque Deus amou o mundo para que todo. E onde começa o todo? Lá fora. Biblicamente, vou melhorar aí a pergunta. Biblicamente, onde começa o todo? Aí, sério, não é sério. Atos 2. Estava todo mundo judeu. Então a gente varia lá aquele povo lá, todo mundo que tinha o pezinho no judaísmo. Tanto é que eles iam para ali para adorar, porque era a festa de Pentecoste, festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. E ali os judeus estão recebendo a chave, abrindo a porta para eles se converterem. Todavia, ali estão concentrados os judeus. Mas o que Jesus tinha dito para eles? Que aconteceria se eles ficassem esperando o revestimento de poder? Era para ser revestido de poder para aí, Joaquim, no lugar da tua mãe. Fala aí. Iam ser revestidos de poder para quê? Para ser testemunhas. Onde? Testemunhas é Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Agora é só para o judeu. E ele falou isso ainda antes de dizer está consumado. Ele está dizendo, olha, vai acontecer isso para toda a terra ser alcançada. Atos 10, o que acontece em Atos 10? É a chave do rei, que ele deu à igreja dele, que somos eu e você, essa chave para que todos sejam alcançados. E o que acontece em Atos 10? Então, Atos 10, 9 é Paulo, 10 Cornélio. Está Pedro em cima do terraço. Homem consagrando a sua vida, jejuando, buscando a Deus em oração. E aí vem o lençol. Qual é a churrascaria famosa aqui? Não, a churrasca. É só picanha o nome da churrascaria? Senhor Picanha? Então, aí está descendo lá todas as comidas do Senhor Picanha. Aí vira Pedro e fala, Jesus, Pedro, e a gente vai falar desse Pedro também aqui, em Mateus 16, Jesus, só sabe que eu sou cara, eu sou cretão, eu não como, lembra lá, Jesus, daquela revelação, poxa, eu que fui o arauto, que tive a revelação do Senhor. Jesus, olha, eu não como nada impuro. E aí com a resposta de Deus, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Isso acontece a primeira vez, acontece a segunda vez, acontece a terceira vez. Aí daqui a pouco tem os caras lá no portão de Pedro. Compadre, desce aí. Nós somos empregados de um homem chamado Cornélio. Ele é judeu, não, hein? Ele é ímpio, ele é gentil, ele não faz parte aí dessas promessas, não, gente. Claro que eu estou conjecturando para a gente entender, né? Ele não faz parte dessas promessas, não. Ele é outro papo, é outro povo. E aí Pedro vai, entende o que Deus estava fazendo com não considere puro aquilo que eu purifiquei.
E vai lá Pedro na casa de Cornélio. Se você ler o texto, Pedro chega cheio de pedigree. Vocês sabem que não é digno, aleluia, de um homem como eu, terra, entrar no ambiente de um ímpio, lá se abalacai, né? Mas eu estava orando, aí Deus fala, chega, interrompe a pregação de Pedro e batiza todo mundo com Espírito Santo. Aí Pedro tem que voltar para Jerusalém e contar para Antioquia, lá em Antioquia, que para os sacerdotes, para os bambamães, por que ele batizou? Porque o pessoal está irado, porque Pedro batizou os gentios, povo que não é judeu. Aí vira Pedro e fala, olha só gente, eu tomei já 5 socos de Deus. E assim, foram fortes, porque eu estava queimando igual vocês. Mas se Deus batizou o Espírito, como eu posso negar? O batismo com água. E agora essas chaves, lembra das chaves? Foi para os judeus? Foi para os gentios. Porque é para que todos preguem o Evangelho para todos. E aí o texto vai dizer, tudo que desligarmos da terra será desligado no céu. E tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Quem explica isso? Gente, se vocês prestarem atenção, o texto se responde. A explicação que eu dei sobre chave, ela responde. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 2. Eu só não lembro se é do 14 ao 16 ou do 14 ao 17. Alguém lê aí para a gente, mas lê aí no microfone para todo mundo ouvir. 2 Coríntios 2. Eu só não lembro se é do 14 ao 16 ou do 14 ao 17. A gente vai ficando velhinho, a mente vai falhando um pouquinho. É o 17? Não, no microfone, senão ninguém ouve. Do 14 ao 17 que disse Gabriel. Paulo deseja visitar, não é isso? Título eu não sei, amado. É 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 2, do 14 ao 17. Vai te querer que eu saiba o título é covardia comigo, né? Eis que pela terceira vez. Dois. Segundo, Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto os que são salvos, como os que se perdem, para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. É isso, pastor? É isso aí. Aí o texto ele vai seguir, mas a gente poderia, na verdade, ter parado no 16, porque o 17, não, vai chamar, ele vai dar o gancho para o restante que ele vai dizer. Mas pega esse texto, esse versículo do 14 ao 16, e eu sempre vou para aqui, eu acabo cortando o cabelo em casa. Eu não costumo com isso. E aí, compara agora, ligar e verificar. Vamos ver o texto que a gente leu. Vamos na prova do Enem amanhã. Você sabe que essa questão vai cair na prova amanhã. E aí você tem, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Um parênteses, em Mateus 18, tem essa mesma fala, mas tem essa fala do
Mas vamos lá agora. Agora não é o texto. As únicas vezes que essa fala ela acontece na Bíblia é aqui e é em Mateus 18. Mas hoje a gente está falando nesse contexto aqui. Compara isso com o texto que a gente acabou de ler. Nós somos o bom perfume de Cristo. Para aqueles que reconhecem a Cristo, que o declaram, como declarou Pedro, que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, e experimentam o que Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo e nasce do Espírito. Ele vai falar, então, nós somos um bom perfume para a salvação. Mas aqueles que rejeitam, nós somos o perfume para a morte, para a perdição. Então compara esse com o texto que a gente leu. Mas quem é responsável por isso? Nós somos aqueles que, enquanto cristãos, ligamos ou, por favor, diz sobre o parênteses, é claro que tudo é Jesus. Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o Libertador, mas Ele atuando em nós, porque nós somos a igreja. A nós Ele deu a autoridade, Ele deu a revelação. Se a gente abrir em João 5,14, eu acho, né, vai falar dessa salvação pela palavra. E quem é a palavra? Jesus. Então, a gente sabe que quem salva é Jesus, mas Ele faz isso e deu essa autoridade usando a palavra da Hebreus. Ele nos deu essa constituição otorgada em Cristo. Ele deu para quem? Para mim e para você. Então eu chego e preguei para a Rebeca, e ela fala e fala, eu creio, eu estou sendo instrumento para ligar a Rebeca no céu. Ela conheceu a verdade, ela disse, quero não. Então, só lamento, perfume de morte agora, acabou. Mais tarde, Jesus concordou no tempo e disse: olha, já está jurado, não peques mais para que não te suceda coisa. Mas eu quero que a gente entenda isso. Quando fala ligar, lembra que é que a gente fica um tempo estudando, parece que Jesus começou hoje. Aí no outro dia Jesus encontrou com os discípulos de novo. Isso é uma mesma conversa. O assunto ele é um só. É falando quem dizem que eu sou. Antes disso ele falou, não tem vocês o fermento dos fariseus, lembram disso? E aí ele continua, aí se eu te dou as chaves, as portas de Egito e as portas do inferno não prevalecerão, eu te dou a chave. Ele está falando dessa capacidade que Deus nos deu, que a Bíblia vai dizer que os anjos queriam fazer isso, mas Deus deu essa graça para a gente. Fala, pastor Gil. No mesmo contexto, Paulo vai dizer que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Nós fomos reconciliados, e uma vez que a gente foi reconciliados, a partir deste momento, a gente passa a receber esse ministério. Agora que você colocou para o seu papel, que o Espírito Santo te abriu os seus olhos e te revelou através do ministério de alguém que falou com você, proclamou a verdade. A partir deste momento, eu também tenho o ministério da reconciliação. Mas 2 Coríntios 5,18, se eu não me engano, até o 20. Isso aí ele vai dizer assim. Então, em nome do Senhor Jesus, vou dizer, reconcilie com Deus. É isso aí. Por isso, pegando o gancho de Paulo, é que ele abre o peito e diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quando a gente lê essas coisas, e a gente aí nas crenças, meu Deus, quantas coisas eu já ouvi das pessoas falando sobre ligar e desligar. E como a igreja, que está sendo gravado, né? Mas uma igreja aí, não evangélica, mas cristã, ela vai dizer que o Papa, que a igreja, ela que tem o poder de ligar e desligar alguém em momento. É só a gente ler. A gente vai ler o que Paulo escreve, o que Pedro escreve
porque esse desligamento é quando a pessoa ouviu e recusou. Se ela recusou, amado, não tem mais nada. A chavinha veio e com cheiro de morte. Fala, Deus. Dá um microfone para ela. Fui fazer uma visita essa semana, nós estávamos mais 3 irmãos. Aí quando cheguei, a pessoa falou, eu falei, por que você ainda não foi lá fazer uma visita? Ela falou, não, eu não fui porque eu não creio nessa salvação de vocês aí pela fé, porque eu não creio em Jesus. Aí eu falei, então, se você não crê, nem orar eu vou. Ela falou, não, pode orar. Eu falei, não, porque o único mediador é Jesus Cristo. Então, se você não crê em Jesus Cristo, então eu estou indo embora sem orar. Aí, depois eu orei pela mãe dela, que alguém pediu para orar. Aí eu orei, mas por ela não. Isso é uma falha, como a Marilena falou, a gente tem que ter um discernimento. Por exemplo, eu não estava lá na hora, mas se sou eu falo, você crendo ou não, eu vou orar, mas para que Deus quebrante o teu coração e te convença que só Jesus Cristo é o Senhor, que muito mais importante do que a bênção que você pode querer é a bênção da salvação. Repito, eu não estava lá, estou dizendo que hipoteticamente, dentro do quadro que foi me apresentado, eu falo, eu vou orar para que Deus te convença, porque Ele morreu na cruz por você. E aí depois continua sendo entre ela e Deus. Lembra que Jesus Cristo falou lá em João, aquele que crê e quem não crê, é o que ele está falando para ver. Se creu, salvação. Se não creu, condenação. Então tá fácil de ela me tapar, né? Entendido isso, gente? Entendido que não tem nenhum nada místico de que um montão de gente fala. A gente precisa entender que Jesus está falando com o povo dentro da linguagem do povo e está falando com o povo judeu que tem toda uma Torá, todo um Pentateuco na cabeça, e aí ele está no meio de um lugar pagão. Aí a gente teria que lembrar das portas do inferno, lembra que a gente ficou para entender que esse papo é o mesmo, não mudou, ele continua falando isso. Posso prosseguir ou tem dúvidas? E agora complicou para mim. Então, nós temos isso que eu falei para a gente, se eu for falar aqui, eu sou neto de uma mãe de santo. Fui frequentador da Igreja Católica durante muito tempo. E vivo no Rio no Rio de Janeiro. Que vocês pensarem de que se levanta aí de coisas falando que é de Deus é coisa de louco. E aí veio para a igreja, uma igreja assim, metodista, mas que na época era cheio dessas crendices, dessas coisas místicas. Isso tudo também estava ali. Como que a gente se liberta disso? Você vê que aquele metodista e lá tinha isso? Vamos pular essa. Eu vou ajuda a senhora depois, mas vamos pular essa. Vamos pular essa. Depois eu vou fazer a visita para a gente tomar um café, o meu bolinho, e lá a gente vai conversar sobre isso. Mas voltando, lá no cafezinho a gente conversa, no cafezinho. Porque o que Jesus falou em João 8:32? Conhecereis a verdade vos libertará. Onde que se revela a verdade? Isso. E onde? Na Bíblia. Aí o que Jesus falou sobre Bíblia? Não, fora isso. Então, isso ele fala. E depois que ele falou sobre o povo em relação a ela. Meu povo perece por falta de conhecimento. E aí agora aqui eu vou falar algo assim, pastoral, mas bem como cidadão, bem como ser humano. Estudar é mole. Qualquer área que seja, é mole. Tem que querer.
que querer estudar dá trabalho. Então, o que é mais fácil? Eu creio no que estão me dizendo, naquilo que já é massa aí, todo mundo, do que eu parar para poder estudar. Eu também acho, por isso que a gente está aqui para aprender, que está errado. Isso aí, é para começar a ler. Eu quero aprender isso que o Hasley faz, né? Se ele estivesse aqui, ou não sei se está fazendo em casa, está aparecendo aqui no Facebook da igreja. E aí ele usa um programa chamado OBS, que você transmite no YouTube, no Instagram, dependendo, você consegue botar um monte de lugar. Eu estou querendo aprender isso, deve ter o quê? 3 anos, né? Por que eu não aprendi? Tem que estudar. Não adianta eu só querer. Só que aí nesse caso eu falo, gente, vem estudar isso. E ler um livro, estudar isso, ler a Bíblia, o que eu faço? Aí eu viro para os filhos, faz. Estou esperando também a televisão. Mas vamos por essa também, no cafezinho a gente conversa sobre isso. Então, eu vou mandar para a senhora os vídeos que eu tenho falando sobre crendices cristãs. Está no meu canal do YouTube. Eu vou mandar para a senhora assiste. Aí depois a gente vai comer um bolinho gostoso com café na casa da senhora e a gente conversa sobre isso. Sim, tem muito até hoje. E a gente está aqui para tentar acabar um pouco delas. E aí, Jesus continua e vai falar para os discípulos: não contem isso para. Dorme agora com esse barulho. Vê se tu consegue entender. Tem que estar o quê? Um mês aqui falando só um pedacinho de uma conversa que foi uma revelação, sim, que mudou a história, óbvio. E aí tu fica sabendo daquilo tudo. E aí vem Jesus: não conte para. E aí? Imagina como fica a cabeça na hora de dormir. Jesus, mas por que, cara? Você que tem um Messias. A igreja agora está estabelecida. Mas por que Jesus falou isso? Por que ele proibiu os discípulos de contar tudo isso? Eu vou complicar vocês, tá? Eu vou complicar para melhorar. A mulher samaritana em João 4, assim que ela descobre quem é Jesus, ela já sai contando. E Jesus não fala para elas, olha, não conte. Jesus deixa para ele. E Jesus não só deixa, ele fica lá alguns dias com os caras. E no final os caras dizem assim: a gente só não crê mais porque você falou, mas agora a gente tem que testemunhar e visto que ele é o prometido, é o Messias. E aí, o que aqui, que são os discípulos, Jesus falou, não conta. E com a mulher samaritana, que é outra monte de crentes, e falou, não falou nada, deixou a mulher ir e contar. Por quê? Como perdão, Cunha? Bota o coração. Foi revelado depois. Ele pediu para ele não contar a ninguém o que acontecesse, depois da morte dele. Não, mas para a mulher samaritana já faltava chão para caramba ainda. Aqui ele já tinha 2 anos caminhando. Para a mulher samaritana ele tinha mais ou menos 1 ano que ele estava pregando. E aqui já tinha 2 anos. Não, mas é isso mesmo, é para a gente pensar. A mulher samaritana, ela foi a divisora de água da pregação do Evangelho. Foi? Quem foram os divisores de água? Os discípulos. Para quem ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora vamos ver aqui. Antes de Moisés, Deus podia ter levantado alguém lá do povo para poder fazer a obra?
E por que ele não fez? E aí seguiu, como ele é soberano, ele quis Moisés. Dá para a gente discutir com isso? Não. Quando a gente lê os profetas, aqui pode haver divergência, porque a gente pode gostar mais de um profeta do que do outro. Mas quando a gente fala de um profeta, que, repito, pode ter divergência. Mas qual foi o primeiro profeta que veio à nossa cabeça? Então, mas historicamente, quando aparece, a gente vai falar isso mais lá na frente, logo depois disso aqui, no capítulo 17, Jesus vai ser transfigurado, lembra? Ele vai ficar brilhando. Aparecem duas pessoas. Quem que aparece? Elias e Moisés. Porque Moisés representa a lei. Onde nasceu a lei? Em Moisés, Deuteronômio, Levítico, lembra? E Elias representa os profetas, porque sinais feitos, nenhum, a gente quando vai estudar, diz que Eliseu fez o dobro, está escrito lá, está escrito o dobro dos milagres que Elias. Inclusive Elias tinha pedido, me dê a porção dobrada do teu espírito. Mas quem a gente fala mais, de Elias ou de Eliseu? Porque Elias foi o precursor. Por quê? Porque Deus quis. Quais os 12 que ele separou? Esses 12. Para esses 12 ele disse: ficar em Jerusalém até que o teu alto seja revestido de poder. Quem ele investiu ensinando? Foi na mulher samaritana? Foram desses discípulos. Quando ele ressuscita, ele aparece para a mulher samaritana? Não, ele aparece para os discípulos. Quando ele é assunto aos céus, quem que se despede dele? Os discípulos. E aí você vai perguntar: pastor, mas por que eu vou falar? Não sei. Eu só sei que aprove a Deus em Cristo Jesus separar 12 e fazer com que esses 12, através desses 12, a igreja do Senhor fosse estabelecida. E aí, quem leva o ensinamento para todo mundo? Depois agregando Paulo. Mas quem faz tudo nesse sentido de fazer o povo saber quem é Cristo, ensinar, instruir, estar alcançando a Deus com fins da terra, são os discípulos. E os discípulos aqui já estavam preparados para, na visão de Jesus, não, para o que Jesus tinha com eles. Deus falou assim: ainda falta muito. Tipo assim, segura essa informação aí que vai vir mais. Não é tipo assim, não. É assim. Você teve essa revelação agora comigo. Caminha comigo, que mais coisas. E quando é que ele vai estar finalizando essa caminhada com os discípulos? Ele ainda, ele caminhando, ele caminhando. Como? Não, com os discípulos, com eles, presente assim, no meio deles. Mateus 28, a grande comissão. Olha, tudo que de mim tem aprendido, ensine para todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Isto é, enquanto caminhava, Jesus falou o quê? Vocês agora estão nos trilhos, vão e façam discípulos. Só falta um negocinho, que não é um negocinho, é outro negocinho. Ficar em Jerusalém até que o alto seja revestido de poder. Mas Jesus já tinha partido. Agora, em termos de ensinamento e instrução, Jesus falou: agora vocês estão preparados. Só espera o revestimento e agora sacode esse mundo, destruindo as obras do inferno, quebrando o jugo de Satanás, libertando o cativo, dando vista aos céus, anunciando o ano aceitável do Senhor. Vão e façam isso. E os discípulos fizeram isso. Estamos aqui por causa deles. E aí eu vou trazer um pouco para a nossa prática. Não tem a ver diretamente com o estudo,
mas tem a ver com essa situação. Amados, eu não creio em um evangelho, porque eu queria ainda falar o restante mais das 5 para 9. Eu não creio que o evangelho é medido por tempo. Isto é, às vezes a pessoa tem 20 anos nessa vida da igreja e não sabe nada de Jesus. Às vezes a pessoa que tem 2 anos que se converteu e é de fato uma bomba contra o inferno na nome de Jesus. Amém? Agora, há algo que é visível para a gente. É você saber se a pessoa tem condição para alguma coisa ou não. Às vezes a gente pega uma pessoa que a gente vê sendo usada por Deus, os dons, o que for, e tu já disse para essa pessoa: olha, vou te botar para pregar, ou vou te botar no seminário, porque a gente viu alguns sinais. Vou sair da gente, vou levar um pouco para a mídia. O que tem acontecido com uma boa parte dos cantores, chamado hoje de gospel, porque isso aí já é outro assunto, os cantores crentes? O que tem acontecido com a maioria deles? Não, sem a parte de desviar, dentro mesmo da caminhada. A maioria tem se tornado o quê? É mais que, sabe? Você falou que a maioria hoje se torna pastor. Porque um cantor de fama agora é pastor. Só vê aí os famosos. Então, porque parece que se tem fama, se tem um tempo de caminhada, agora é pastor. Aqui a metodista ainda tem. Isso a gente vai, quando a gente falar de dons e ministério, mas lá vai demorar muito ainda. A gente vai falar sobre isso. A metodista ainda tem os evangelistas. Evangelista. Qual é a característica de um evangelista? Campo. A característica do evangelista, vamos pegar Filipe. Filipe está em Samaria, fazendo o quê? Pregando. Daqui a pouco Filipe, Jesus pega pelo Espírito e o leva para perto do caminho. Pedro vai encontrar o eunuco, prega e depois desaparece. Me fala uma carta aí que Filipe escreveu. Porque ele não tinha cunho pastoral, ele tinha cunho de evangelista. Eu estou pegando esse exemplo só para dizer que hoje, em algumas denominações, evangelistas se tornaram cargos e não esse chamado para fora. Ser pastor se tornou um cargo que te dá destaque e não um chamado pastoral. A gente vai falar sobre dons quando a gente falar, mas eu quero terminar com isso. Quem era Dorcas? Todos lembram da história de Dorcas? Lembram? Não? Era uma mulher que havia aparecido, morreu. É Atos 5, por aí, 5, 6, é por aí, mas acho que Atos 5, acho. Ela morre e o pessoal dá testemunho patente de que ela era uma mulher que recebia todo mundo em sua casa, que ela cuidava, que ela fazia roupa para o pessoal que precisava. E a gente, eu vou falar enquanto metodista, mas com outras linhas também falam que ela tinha um dom de socorro. Dom de socorro, esse dom que abre o coração e não pode ver ninguém com necessidade, que quer ajudar. Fala, qual foi a última vez que numa igreja você olhou para alguém ou ouviu alguém dizer aquela pessoa tem um dom de socorro? Porque isso não dá status. Isso não leva a gente a ser visto. E aí a gente não quer esse negócio. Deus deixou de levantar pessoas como Dorcas? Não. A gente que não quer mais ser Dorcas. A gente não quer mais. Porque isso não nos dá destaque. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa. 9, obrigado, Atos 9. É que a gente precisa entender, a gente precisa compreender que há tempo e a nossa
tempo. Vou pegar, tem 1 minuto ainda, só pegar o ensejo. Eu cheguei aqui, eu creio nisso, eu creio que Deus chama a gente com dons e ministérios, porque é assim, inclusive, que a igreja metodista, ela prega, ela vive, ela anda com dons e ministérios. E aí eu dei a oportunidade das pessoas pregarem, dirigirem, e aí algumas pessoas, isso toda igreja acontece, por onde eu passo acontece. Mas por que, meu amado? Como eu vou saber se a pessoa prega e dirige? Vou ter que ficar esperando uma revelação de Deus? Não. Então, à medida que eu vejo, eu vou saber se foi chamado para isso ou não. Outra coisa, se Deus chama todo mundo, eu só vou saber, e que a própria pessoa vai saber, vai poder se desenvolver onde? Onde que é a escola? É aqui? Dentro. Fora. Se a gente não der essas oportunidades, o que a gente está fazendo? A gente está mirando o chamado da pessoa. Aí eu vou dar um exemplo da minha vida que se a gente fica de pé para poder orar. Eu pregava há mais de 1 ano nas Assembleias de Deus, entre outras denominações, mas mais na Assembleia de Deus, até eu pregava na minha igreja. Eu pregava em consagração, pastor, eu pregava em Assembleia, em vigília das Assembleias de Deus. Toda hora tinha alguém me chamando e nunca tinha pregado na minha igreja. Aí o pastor que eu amo, ele soube que eu pregava. Aí teve um culto dos novos convertidos. Ele me chamou para pregar desse dia e eu passei a estar sempre na relação. Mas se não fosse, talvez, alguém contar, Rogerinho, que era essa que me chamava, está aí nas igrejas aí pregando. E as filhas deles eram muito próximas a mim. Isso é, às vezes, Deus quer levantar dentro da nossa escola, da nossa comunhão, e a gente está tosando, a gente não está deixando, a igreja é do Senhor. A gente tem a revelação, a gente foi chamado como igreja, mas ela é do Senhor. Amém, irmãos? E aí, semana que vem, a gente vai falar sobre essa parte aí quando Jesus fala que vai sofrer, que vai se arrebentar todo, e Pedro vai falar: vem aqui no cantinho, isso não vai acontecer contigo. Amém, irmãos?